A paz do Senhor para os queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Abidiel, de Palmas, no estado de Tocantins. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de poder contribuir neste projeto de leitura diária da Palavra do Senhor. Agradecer a nossa pastora presidente, pastor Eloí, de minhas considerações, e ao nosso pastor Gedeon Júnior pela confiança na ministração da epístola de Paulo a Filemon. Aos demais irmãos do nosso ministério, pastores, que Deus abençoe neste dia poderosamente. Pois bem, epístola de Paulo a Filemon. Essa epístola tem apenas 25 versículos, mas é de uma importância extraordinária, assim como toda a Bíblia. A epístola a Filemon é a mais curta de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, apenas 335 palavras no grego original. Nas listas mais antigas sobre o conjunto da obra paulina, a carta a Filemon está presente. No século IV d.C., infelizmente, surgiram algumas objeções a essa epístola, não no que diz respeito à sua autenticidade, mas uma trivialidade no seu conteúdo. Entretanto, a maior parte dos cristãos tem conseguido avaliar corretamente essa carta, reconhecendo nela a grande importância que possui, sua autoridade como divinamente inspirada, bem como as lições práticas que podemos tirar dela. Vamos adiante então. Quem foi Filemon? Na verdade, não temos muitos detalhes sobre quem teria sido ele, mas algumas coisas importantes podem ser consideradas sobre sua identidade. De uma forma direta, sabemos que Filemon foi um irmão em Cristo, dono de escravos, ou de pelo menos um, Onésimo, do qual era senhor. Onésimo era um escravo que havia fugido do seu senhor e que teve contato com Paulo, possivelmente em Roma. O nome Filemon, no grego Filemon, isso com PH, né? Filemon, significa algo como aquele que é gentil, afeiçoado ou amoroso. Muito interessante, não é mesmo? Provavelmente, Filemon residia na cidade de Colossos, no vale do rio Lico, próximo de Herápolis e Laodiceia, na Ásia Menor. Os maiores indícios de que Colossos era a cidade em que Filemon morava podem ser levados quando estabelecemos um paralelo entre a epístola aos Colossenses e a carta enviada também pelo apóstolo a Filemon. Note que Onésimo é citado na epístola aos Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 9 diz: juntamente com Onésimo, amado e fiel, irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Outro fator que comprova essa possibilidade é o fato de Arquipo, citado na carta a Filemon, também ser lembrado por Paulo na epístola aos Colossenses. Está registrado em Colossenses capítulo 4, versículo 7, o seguinte: e dizei a Arquipo, atenta ao ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Filemon, capítulo 1, versículo 2, diz: e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Ainda sobre Arquipo, muito provavelmente teria sido filho de Filemon e pastor da igreja de Colosso, tendo assumido o pastorado na ausência de Epáfras, fundador da igreja na cidade, que estava preso na ocasião com Paulo em Roma. Sobre Áfia, ela teria sido a esposa de Filemon. Caso Arquipo não tenha sido filho de Filemon, ainda assim permanece a grande possibilidade dele ter sido um pastor local. Outro detalhe que aprendemos sobre Filemon é que, embora Paulo não tivesse visitado os Colossenses pessoalmente, ele aparentemente se converteu a Cristo por intermédio do apóstolo Paulo. Esse fato pode ser entendido considerando os versículos 1 de Colossenses capítulo 2, que diz: porque quero que saibais qual o grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram o meu rosto em carne. Filemon, capítulo 1, versículo 19, está escrito: eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi, eu o pagarei, para te não dizer
que ainda mesmo a ti próprio te deves. Talvez essa conversão tenha ocorrido na terceira viagem missionária de Paulo, quando o apóstolo trabalhou por cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, onde ali o evangelho se espalhou por toda a região. Essa afirmativa está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, e Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31, para os irmãos que queiram conferir. O que sabemos ao certo é que Paulo tinha um relacionamento cordial com Filemão, pois Paulo o chama de irmão amado e colaborador. Nós vemos isso aí em Filemão, versículo 1. A expressão, explicando sobre a expressão dita por Paulo, a ti mesmo, a mim te deves, ressalta a possibilidade, a possível, no caso, evidência de que Paulo foi aquele que, de alguma forma, anunciou o evangelho a Filemão. Nessas palavras podemos identificar o argumento persuasivo de Paulo para rogar em favor de Onésimo, demonstrando também o profundo amor que o próprio apóstolo Paulo sentia pelo escravo. Paulo apenas apela para o fato de que, se Filemão tinha a ciência da vida eterna, ele não deveria se esquecer da contribuição do apóstolo neste sentido, o que, de certa maneira, reflete um tipo de dívida de gratidão da parte de Filemão para com Paulo. Em outras palavras, Paulo recorreu a um sentimento que a maioria de nós, eu particularmente tenho esse sentimento, para com aqueles que os foram usados por Deus e anunciaram o evangelho a nós. Esses geralmente são lembrados por nós por toda a vida, como os nossos pais na fé. No versículo 2 de Filemão, também nos dá uma outra dica sobre ele, por conta de a igreja se reunir em sua casa. Podemos concluir que ele também exercia alguma liderança entre os cristãos daquela região. O fato de possuir escravos, ou pelo menos um, também aponta para a possibilidade de Filemão ter sido um homem possuidor de alguns bens, ou seja, alguém de boa posição social. Também sabemos que Filemão não era o único dono de escravo entre os cristãos de Colossos. A gente vê essa afirmativa em Colossenses capítulo 4, versículo 1, que diz isso no plural: Senhores, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Passando agora para a parte de Onésimo, para a gente ver quem era Onésimo, agora sobre ele, nós temos aqui, quem era este homem? Quando estudamos essa epístola de Paulo a Filemão, é importantíssimo sabermos quem foi Onésimo, para que o nosso entendimento seja mais completo. Além de ser uma figura-chave da carta a Filemão, Onésimo também aparece na epístola de Paulo aos Colossenses. Mas quem foi Onésimo? Basicamente um escravo fugitivo pertencente a Filemão. O nome Onésimo significa útil e era um nome comum dado aos escravos da época. No versículo 11 nós vemos Paulo fazendo um jogo de palavras com o nome Onésimo, descrevendo como aquele que antes te foi inútil, porém agora útil a ti e a mim. Com isso, Paulo estava salientando que, como escravo rebelde, Onésimo não havia sido útil a Filemão, mas como tinha se arrependido de sua rebeldia, devido à transformação do evangelho em sua vida, tornando-se obediente a Cristo, agora Onésimo havia se tornado útil, tanto para Paulo como para Filemão. Onésimo também é um dos elos que estabelece ligação entre a epístola aos Colossenses e a epístola a Filemão, lançando luz sobre o entendimento de que ambas as epístolas foram escritas e enviadas no mesmo lugar, do mesmo lugar e ao mesmo tempo. A carta a Filemão também nos leva a crer que Onésimo, além de ter fugido, causou algum prejuízo ao seu Senhor. A gente observa aqui nos versículos 18 e 19 de Filemão o seguinte: se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu
Paulo, de meu próprio punho escrevo, eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti, mesmo a mim, te deves. É uma observação. João Calvino ele afirma que, considerando o termo prejuízo, pode-se inferir que Onésimo havia furtado algo de propriedade de Filemão, talvez um bem valioso ou alguma importância em dinheiro, né? A Bíblia não fala exatamente. Outra possibilidade que não anula necessariamente a anterior é que a lei romana exigia que qualquer um que hospedasse um escravo fugitivo se tornava devedor ao senhor do escravo, do montante referente a cada dia de trabalho perdido por ele. Assim pode ser que no versículo 19 Paulo esteja se referindo a esta regra romana e se colocando como fiador, dando a garantia de pagamento pela dívida, em decorrência da ausência de Onésimo. Onésimo tinha sido transformado pelo Evangelho de Cristo, se tornando um colaborador de Paulo, enquanto o apóstolo estava preso em Roma. Porém, ainda era um escravo fugitivo com situações pendentes e tinha que resolver esta situação. Daí Paulo escreve uma carta a Filemão para enviar Onésimo de volta a ele. No versículo 13 vemos que essa foi uma decisão difícil para o apóstolo, devido à utilidade que Onésimo havia adquirido. Assim diz, eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. O regresso a Onésimo, à casa de Filemão, era a demonstração prática de que o escravo havia sido verdadeiramente convertido. Para Paulo, esse retorno significava perder um importante auxílio que tinha nos dias do cárcere que enfrentava. Mas para Onésimo, o retorno era um momento da humildade, do arrependimento e da sinceridade. Já para Filemão, o retorno era a oportunidade de demonstrar o verdadeiro perdão e de pôr em prática o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Onésimo então volta para Colosso com a carta de Paulo em mãos, numa viagem de aproximadamente 2.000 quilômetros, isso dependendo da rota escolhida pelo viajante. Na carta o apóstolo roga para que Filemão receba não como um escravo fugitivo, mas como um irmão em Cristo. Aleluia! Nós vemos isso aí do versículo 8 ao versículo 21. Certamente esse pedido somente poderia ser atendido por aquele que genuinamente fora regenerado pelo Espírito Santo. Não sabemos o que ocorreu, né, de fato, no retorno de Onésimo à casa de Filemão, mas o contexto tudo aponta para o fato de que Onésimo tenha sido perdoado pelo seu senhor, Filemão. Certamente o tema que se destaca nessa carta é o perdão. Nela podemos ver a tamanha sabedoria do apóstolo Paulo, sua ternura, sensibilidade. Essa epístola nos mostra também como devemos aplicar o ensino do Evangelho, né, aos nossos problemas cotidianos. Paulo seguiu o exemplo de Cristo e agiu como um mediador por amor de Onésimo, a ponto de se colocar no lugar dele, assumindo a dívida. Com isso, Paulo também apontou para a necessidade da unidade entre os irmãos em Cristo e da prática fundamental do perdão e do amor. Aqueles que foram libertos pelo sangue de Cristo, sendo perdoados por Deus e provando do seu amor, devem também prover a liberdade, demonstrando perdão e sendo canais da graça para que o amor de Deus seja revelado através de seu novo modo de viver. Louvado seja Deus. A epístola a Filemão destaca também o poder e a igualdade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, alcançando os senhores e os escravos também. Também enfatiza a ação providencial do Evangelho, que transforma aquilo que parecia não ter mais solução em um meio pelo qual o pecador se encontra com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.